principal para o ser humano é a preparação de sua alma na terra para a eternidade. O corpo dos homens é inútil. É um envelope que você jogará fora. Depois de ganhar propriedade material, dinheiro e casas, muitos estão morrendo e caindo nas câmaras do inferno para o tormento. Esta é a danação eterna. O propósito dos santos na terra é preparar seus corações para encontrar o Senhor. Deus o enviou à terra com uma missão que é reparar o que seu pai Adão falhou. Como Adão falhou? Foi quando ele quis ser autônomo e independente de Deus. Este evangelho de independência de Deus foi pregado pelo diabo. Ele pregou que um homem pode ser o senhor de sua vida e pode escolher o que é bom para si mesmo. Este é o pecado original. Além disso, o homem pecou através dos olhos, pois ele viu que o fruto era bom. Este é o pecado do tempo do fim. A igreja pensa que a existência é o que os olhos podem ver, e a vida real é a nossa presença na terra. No entanto, a vida na terra é uma sombra da verdadeira vida que aguarda a humanidade além da morte. A verdadeira identidade dos homens se manifestará após a morte além do túmulo. É após a morte que a verdadeira vida dos homens começará. O que está acontecendo na terra é apenas uma sombra. Na terra, cada um de nós tem a responsabilidade de escapar do pecado original que é viver uma vida independente de Deus. Devemos buscar a dependência do Espírito de Deus que Deus enviou em nosso coração. Quando alcançamos um estilo de vida em que somos totalmente dependentes do Espírito de Deus, então pertencemos ao Senhor. O dia em que você abandonará a sua própria vontade, buscando a vontade do Espírito Santo. No dia em que você abandonará a escolha do seu coração em busca da orientação e direção do Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus, é quando sua caminhada com Deus começará. Por enquanto, você está trilhando seu próprio caminho. Você ainda não se rendeu totalmente ao seu Espírito e à sua orientação. Mas quem conhece a vontade de Deus a menos que seja revelada primeiro? No entanto, a vontade de Deus é revelada na palavra de Deus. Depois de visitar as 351 câmaras do inferno, abri minha Bíblia para estudar, examinar e confirmar se o que vi durante todo o ano estava na Bíblia. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Eu queria saber se o que eu experimentei nas 351 câmaras do inferno está de acordo com o ensino dos apóstolos e profetas. Uma visão é verdadeira quando está alinhada com a Escritura. Passei horas lendo a palavra. Eu podia ler a palavra de Deus das 6 horas às 18 horas. Tornou-se meu costume passar horas lendo a Bíblia. Eu estava fazendo este exercício porque queria saber a verdade a respeito dessas experiências nas câmaras do inferno. Mesmo que visse meus entes queridos e meu avô no inferno. O que importa para mim é o que está escrito na palavra. Eu estava lendo a palavra. Quando ouvi a voz do Senhor, ele disse: hoje os levarei ao paraíso de Deus. Escreva tudo que eu vou te mostrar. Use todos os meios de comunicação para que esta mensagem alcance irmãos em todo o mundo. Querido irmão e irmã, depois de morrer na cruz, o Senhor continuou a preparar mansões celestiais para você e para mim. Todos nós somos candidatos ao céu. Decidi herdar este reino dos céus, apesar do diabo e de sua batalha e armadilhas. Eu entrarei no reino dos céus. O Senhor disse: quero que o mundo seja avisado. Minha igreja deve se preparar. Muitos querem vir para o meu reino, mas poucos estão trilhando o antigo caminho da justiça, o estreito caminho da vida. Então o Senhor me levou para o céu. Muito rapidamente, vi muitas almas subindo para o espaço. Eu me perguntei quem eram essas pessoas que estavam voando como pássaros em direção ao céu. Essas pessoas estavam brilhando e estavam acompanhadas por anjos. Aprendi que esses eram os santos que saíram da guerra e da batalha da terra. Eles estão indo pelos caminhos elevados do céu. Esses santos foram acompanhados por anjos que subiam e se moviam com eles. Esses anjos seguravam livros que brilhavam como cristais. O Senhor disse: quando um homem vem a mim, envio um anjo em sua vida a seu serviço. Os crentes não têm poder e autoridade para ordenar esses anjos que são submetidos à minha autoridade. Eles são testemunhas de todas as ações que você faz na terra, positivas ou negativas. E eles gravam cada ato. Quando você vem à igreja, eles escrevem. Quando você for ao bar, eles ficarão do lado de fora e escreverão o dia, a hora e o ano em que você entrou na boate. Eu estava observando esses santos de todo o mundo. Finalmente, chegamos aos lugares celestiais onde estava escrito, o lugar de acerto de contas.
Os mortos em Cristo deveriam cruzar este lugar de acerto de contas a fim de continuar sua jornada para o céu. Eu vi à direita uma multidão de anjos, e à esquerda, uma multidão de demônios. Cada alma deveria passar por este lugar. No entanto, sempre que um crente era resgatado por um demônio, eu via que ele era parado e desqualificado. Ele não podia subir em direção ao paraíso eterno de Deus. Os demônios só faziam reivindicações sobre os crentes quando esses cristãos mantinham a propriedade do diabo. Aqueles que estão separados do mundo e de seu prazer, o inimigo não poderia acusá-los e reclamar suas almas. Qualquer pecado e propriedade do diabo permitirá que espíritos iníquos impeçam os filhos de Deus de alcançar o portão eterno da cidade celestial. Separar-se da contaminação do mundo permitirá que você ultrapasse o lugar de acertar contas. Neste lugar, havia até espíritos de falsos profetas. Um crente estava prestes a passar e continuar sua jornada na estrada do céu, quando um pastor disse: "Você não pode passar. Você é um membro da minha igreja." Pastores e demônios satânicos estavam reivindicando as almas dos homens que se moviam nas estradas do céu. Eu vi uma alma que foi reclamada por um pastor. Como resultado, ele não conseguiu passar e começou a descer. Eu disse: "Senhor, o que está acontecendo aqui?" O Senhor disse: "Quando um crente frequenta uma igreja satânica, ele não pode entrar no meu reino. Ele pecou por meio de seu pastor indiretamente. Você não pode dizer: 'Não tenho nada a ver com meu pastor. Acabo de vir à igreja para ouvir a palavra e orar a Deus.'" Mateus 23:13. "Mas ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, porque nem vós entrais, nem deixareis entrar os que tentam." Quando um pastor é um satanista, ele ainda prega a Bíblia para seus membros. Mas ele sabe que nunca entrará no reino dos céus porque é um satanista. Mas se você permanecer apegado a esta igreja, você cairá na cova. Nenhum pastor satânico escreverá no portão da igreja que ele é um satanista. Ele vai subir no púlpito e pregar, mas ele sabe que não é de Deus. Ele está a caminho da condenação. E quem o segue cairá com ele na cova. Jesus também lhe contou uma parábola: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Um discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que está totalmente treinado será como seu professor. Lucas 6:39-40. Esses falsos profetas sabem o caminho que estão tomando e sabem que estão conduzindo almas por um caminho de condenação e condenação. Seu objetivo é ganhar almas para a perdição, pois o diabo os enviou para construir igrejas. Você verá que eles estão realizando milagres. E eles são numerosos no Congo. Muitas igrejas estão conduzindo almas para o inferno. Estes são templos de Satanás. Eles têm sinais como pirâmide e caixão. Quantas almas estavam em desordem no cosmos? Pois eles estavam na estrada principal que conduzia ao céu, mas foram parados neste lugar de acerto de contas. Eles começaram a cair em direção às regiões mais baixas da terra. Essas almas choravam porque correram a corrida em vão. Não perca a sua alma por causa de um pastor ou de uma igreja. Eu vi um irmão que também estava a caminho do céu. Mas quando ele chegou a este local de acerto de contas, viu um aparelho de TV colado em sua testa. O Senhor disse: ele era um reparador eletrônico. Um dia, um cliente veio procurá-lo para consertar a TV. Ele disse ao cliente para voltar para buscar a TV em uma determinada data que era um prazo. Mas ele não conseguiu consertar a TV de acordo com o prazo. O cliente vinha várias vezes para buscar a TV, mas ela ainda não havia sido consertada. Frustrado, esse cliente disse: não vou mais levar a TV, e ele abandonou com ele. Este irmão ficou com a TV. E com o tempo ele vendeu, pois foi abandonado em sua oficina. Ele deveria ter consertado a TV e pedir desculpas ao cliente por não cumprir o prazo. Ele deveria ter procurado o dono desta TV. Mas ele pegou a TV e vendeu. Portanto, ele não poderia continuar a jornada em direção ao reino dos céus. Ele foi parado e começou a cair e estava indo para o submundo. Então eu vi uma irmã que tinha uma loção ligada a ela neste lugar. Ela não podia continuar sua jornada em direção ao antigo portão do céu. Ela começou a cair sob a terra. O Senhor me disse: a amiga dela estava vendendo e emprestando sabonete de loção. Ela pediu emprestado e prometeu pagar o dinheiro. Mas quando chegou a hora de devolver o dinheiro, ela começou a se esconder da amiga que vinha buscar o dinheiro para a loção, a ponto de sua amiga ficar cansada e dizer a ela: por favor, não pague mais. Você pode ficar com a loção e o dinheiro.
No entanto, a loção não pertence a ela. Ela deveria ter pago o dinheiro. Mas ela morreu deixando de cumprir seu dever. E ela não pode entrar no reino dos céus. Outra irmã não pôde entrar por causa do sal que ela pegou emprestado e não pagou. Na verdade, muitos irmãos e irmãs não puderam entrar por causa de dívidas esquecidas. As pessoas pedem emprestado e se esquecem de pagar. E muitos anos se passaram. Quando morrem, o fato de não pagarem sua dívida prejudica a sua eternidade. Irmão, o que você deve? De qual dívida você se esqueceu? Irmão, você tem a propriedade de alguém que ele abandonou a você por frustração. Eu vi um homem que não podia passar porque não estava cuidando de sua esposa e filhos. Ele estava ganhando muito dinheiro, mas se recusou a dizer à esposa que tinha o suficiente para suprir as necessidades dos filhos. Ele estava se comportando como se o dinheiro fosse pouco. No entanto, o Senhor estava dando a ele o suficiente. Por favor, irmão, quando o Senhor lhe der dinheiro, não finja para sua esposa que você não tem dinheiro. Esteja disposto a atender às necessidades de sua esposa e filhos. Quantos homens estão se escondendo e mentindo sobre seu salário para suas esposas? Eles não querem que suas esposas saibam quanto eles ganham. Agora, porque esse lugar é chamado de lugar de acerto de contas. Quando os homens deixam de acertar suas contas com os homens, eles o acertarão diante de Deus. O que quer que os homens façam na terra, eles prestarão contas. E eles vão pagar por isso. Cada pecado não resolvido será revelado aqui e Deus os julgará. Mesmo que os homens tenham se esquecido, Deus não se esqueceu. Muitas almas foram paradas neste lugar. Quando eu vi que muitos ainda estavam se levantando e se dirigindo para o portão perolado, o Senhor disse: este não é o nosso destino. É apenas um trecho da estrada que leva ao céu. Mas muitos tropeçarão aqui. Poucos alcançarão o portão perolado do céu. Irmão, quando o homem rico pediu ao pai Abrão que enviasse Lázaro aos vivos para avisá-los, o Senhor resolveu enviar os vivos além da sepultura para ver os mistérios ocultos, a fim de alertar a humanidade sobre as realidades que os aguardam além da sepultura. Mas a verdade não pode ser imposta à humanidade. O Senhor falou por parábola porque as coisas ocultas não foram dadas aos filhos deste mundo. Mas é dado a você conhecer os mistérios do reino dos céus. E já que você recebeu o mistério do reino dos céus, você será o primeiro a ser julgado. Isso se deve ao conhecimento que você recebeu. O julgamento será muito mais severo para os santos do que para os do mundo. Pois os santos ouviram o mistério do reino dos céus e não se arrependeram. O julgamento começará na casa de Deus. Você não vai a lugar nenhum com o desejo do seu coração. A bênção da existência humana é não viver mais. O que importa é herdar o reino dos céus, mesmo que você tenha vivido uma vida curta. Se você for realmente um crente autêntico, terá pressa em seu coração para deixar este corpo para se juntar aos vencedores no reino celestial.